Dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo? Ah, agora é minha vez. Não, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. É uma discussão constante entre homens e mulheres, né? Que as mulheres afirmam que elas conseguem, e aqui a gente tem uma prova de que realmente não se deve fazer duas coisas ao mesmo tempo, como a gente vai ver em seguida. É óbvio que não é sempre, né? Muitas vezes tem como ser e deve ser multidisciplinar, multitarefa, mas não nesse caso que a gente vai mostrar agora. A gente está em Parashat Kitetse. Esse é o volume 34 de livros do Rebbe de Lubavitch, essa é a número 1. Antes de mais nada, bom dia, boa noite, Shavuot Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. A gente está no projeto Likutei Sichot, essa é a Parashat Kitetse. Como a gente já falou, são várias mitzvot, uma delas é não vestir shatnez, tzemer ufishtim, lã e linho e ardav juntos, né? É o Sefer Dvarim, capítulo 22, verso 11. Tem em vários lugares no Talmud, em Nidá, em Yevamot, né? Por exemplo, Nidá na página 61 Beit, o que quer dizer shatnez? É uma mistura, né? Literalmente, das palavras shua, tivui, venuz, né? Que está ligado com as ações que fazem com que costurar e misturar se tornem proibido. A mesma coisa tem em Evamot também. Urash explica o que é shua, talvez venuz, que é minatorá, que não tem uma obrigação ou uma proibição, né? Até que seja o tzemer e o pistan, a lã e o linho, eles misturados de verdade, bem misturados, integrados um com o outro. Segundo Rabbeinu Tam, né, que são os netos do Rashi, Tosfot, diferentemente do Rashi, basta cada um por si só, a lã e o linho, os dois elementos de roupa, né, estarem por si só e depois juntados, né? Assim como está aqui, cada um levador e depois você junta os dois. A discussão entre eles envolve a diferença de misturar roupas em relação a outras proibições de mistura, que também estão nessa paraxá. A proibição de shatnez, que é misturar roupa ou tecidos, materiais, lã e linho, vem depois da mistura de vinhedos e de animais, né? Primeiro tem lot izra karmecha kilaim, você não deve misturar sementes, né, no teu vinhedo, na tua plantação. Depois tem lot harosh beshor vechamor yardav, não deve arar o campo junto um touro, né, um boi e um burrinho, um jumento, porque são tipos diferentes em relação às sementes, né? Você tem a semente do trigo, da cevada, semente de uva, por exemplo, como o Rashi explica, que se misturam, formando depois uma nova existência, né, do que cresce a partir deles. Então, misturando duas sementes, depois vai criar um outro produto. Com relação à atividade de arar o campo, não há mistura, né? Não vai ter quando bota o boi com o jumento, não é que vai sair um outro animal. Cada um continua com a sua existência separada, só que juntos fazem uma atividade conjunta. E com relação às roupas, para entender se é como vinhedos que depois sai um novo produto, né? uma nova árvore, um novo vegetal, ou como os animais que ficam só juntos, trabalhando juntos, mas que não sai nenhum outro animal diferente. Podemos dizer que Rashi considera como vinhedos, né, que eles depois se transformam num outro produto, e Rabbeinu Tam como animais que mesmo juntos já, mesmo sem a mistura, já são, sem se criar um novo produto, já são proibidos. Sobre vinhedo, é o verso 9, sobre animais, como a gente mostrou, é o 10, e o shatnez é o 11. Podemos dizer que o Rabbeinu Tam se baseia na proximidade dos versos. Então, shatnez, né, a mistura de roupas, de tecidos, está no 11, mais próximo dos animais, que é o 10, então tem mais a ver com a proibição
ligada a misturar dois animais, mesmo sem eles se misturarem de verdade, sem integrarem, virarem um novo animal, né, uma nova criação, já são proibidos. Podemos explicar que Urashi, como é que ficaria, já que a proximidade não tem como mudar em relação a animais, mas Urashi pode entender que a proibição de animais também está ligado com a proibição de sementes, né, no vinhedo, e a proibição de roupas, né, que é depois, que está ligado com a proibição de cruzar espécies, né, porque geralmente, né, tá no Ramban, em outros lugares, que os donos levam os animais diferentes para o mesmo estábulo, então acaba acontecendo a mistura íntima também, com uma nova criação, que nasce um animal depois que eles coabitam, literalmente, os animais depois que plantaram ou foram arar juntos no campo. Isso também tem a ver com o shatnez, né? A gente tem no Mishneh Torah do Rambam as alachot Kilaim, tem as alachot sobre essas misturas, né? E o Rambam é como se fosse um intermediário entre Urashi e o Rabbeinu Tam, né? Como Urashi, ele considera que o shatnez já é a própria mistura e não são coisas separadas que se juntam, mas não é como Urashi, que baixa qualquer tipo de conexão entre eles, né? Ele, nesse caso, é mais perto do Rabbeinu Tam. Podemos entender a proibição de arar junto, né, os dois juntos, de dois modos. Um, vai levar à proibição do cruzamento de espécies, como a gente falou. Então, no momento da atividade conjunta, não tem ainda a mistura de verdade. E a segunda possibilidade é que não é pela consequência e já na junção tem a proibição, né? Em princípio, se juntaram sozinhos, nesse caso, né, sem ter a ação de juntar, o filho ser permitido, porque não teve alguma coisa que foi feita que implicou no nascimento da mistura. Segundo o Rambam Maimonides, então, a Torá proibiu a mistura ao arar o campo, por causa da atividade conjunta. Por outro lado, não é que a Torá proibiu pelo próprio ato, mas sim com relação a consequências de ter o cruzamento de espécies, que é o principal da proibição de nascer uma criatura diferente do que foi planejado, né? Foi criado por Hashem. Então, para mistura de roupas, teremos também as duas opções. Não é só a combinação, como na Rabbeinu Tam, né, que vale com os animais, pois precisa a união de fato das duas espécies. Por outro lado, não precisa ser de um modo que cria um produto único desde o começo. Podem só conviver, mesmo que a geração do produto híbrido seja uma consequência depois. Assim fica a alahá no Rambam, que fala que se alguém costurar tecido de lã com linho, mesmo que os costure com seda, né, ou que costure uma peça de linho com fio de lã, né, que amarre fios de lã com fios de linho, ou os trance, né, mesmo sem misturar de verdade, só trançar, ou mesmo se colocar lã e linho juntos em um saco, né, ou num cesto e os enrolar, eles são considerados, segundo o Rambam, tecidos mistos. Mesmo que alguém amarre uma trança de lã a uma trança de linho, e mesmo que tinha uma tira de couro entre elas, são considerados tecidos mistos, né? Essa lei também se aplica se alguém dobrar tecido de lã e linho e amarrá-los juntos. A justificativa é que o texto original afirma lã e linho juntos, e ardav, como estão combinados, independentemente de como eles são proibidos. Quase concluindo, devemos entender, então, a diferença relacionada à mistura de roupas, né, com relação às outras misturas de sementes, né, no vinhedo, ou de animais, né? No caso de roupas, as espécies são diferentes, né? No caso de animais, é reino animal. No caso de sementes, é o reino vegetal. No caso de roupa, é lã do reino animal e linho do reino vegetal. Então, na essência, não devem ser misturados e não podem ser misturados. Mas a união deles é só externa, né? Porque eles não viram uma coisa nova. Com relação às sementes e animais, são proibidas também a essência da realização da mistura, já que são existenciais, viram uma coisa nova. Por isso, na roupa,
é proibido apenas vesti-las, né? O que é feito com essa mistura de lã e linho, dos dois reinos diferentes, que são essencialmente diferentes. Entendemos porque o Rabbeinu Tam proíbe até quando só se misturam, pois não precisa. Ou não acontece a mistura na essência, de qualquer modo, né? Não vai virar um tecido sintético com a mistura dos dois, né? Não vai criar um produto consequente. Segundo Urashi, quando começa a juntar, já tem a proibição, pois se assemelha às outras misturas de sementes e animais, né? Quando mistura sementes no campo, não criou já uma nova semente híbrida, né? Só depois é que vai ter. Os animais, quando trabalham juntos, também não estão. Só quando depois eles vão juntos para o mesmo estábulo, curral, ou o que for, que eles vão acabar tendo cruzamento de espécies. Então, serve para distanciar da proibição. Mas na prática não tem a mistura. Então ficou proibido só vestir. A gente tem que trazer isso, né, Torá, um ensinamento que a gente traz isso para o nosso dia a dia, no geral. A gente entende então que cada reino está ligado a uma parte nossa, né? Então o reino vegetal está ligado com as midot, com as emoções, qualidades emocionais que crescem, por exemplo, né? E o intelecto está ligado com o animal. O animal tem essa capacidade intelectual, ele consegue entender o animal. E o vegetal tem sentimentos. Então, uma qualidade, pelo contrário, deve se integrar uma com a outra, né? A gente deve usar o sechel, o intelecto, para poder agir sobre as emoções. E, ao mesmo tempo, tem que também ter as emoções que fazem com que o intelecto não sejam tão frios. Então, por isso, não foi proibido a gente ter uma integração entre as qualidades emocionais com as qualidades intelectuais do reino vegetal, né, no caso o linho, e o reino animal, no caso a lã, né, que vem da ovelha, do carneirinho. Por isso não foi proibido. Pelo contrário, né, uma qualidade completa a outra. O intelecto completa a emoção e vice-versa, assim como o feminino com o masculino. O problema é quando uma coisa anula a outra, transfigura a sua essência, transforma, deixa de ser o animal, deixa de ser animal, o vegetal deixa de ser vegetal, né? A lã faz com que o linho não seja o linho faz com que a lã não seja a lã. Então o intelecto deturpa as emoções, e as emoções atrapalham a racionalidade do intelecto. Então, nesse caso, vira um bicho estranho, um bicho novo, que não era aquilo que é o certo pela criação de Hashem. A gente pode entender isso também porque vestir é proibido, né? Embora tenha que ter uma integração, pode ter uma integração do animal com o vegetal, da midot, das emoções com o intelecto, mas a vestir, né? Vestir é uma coisa que é externa, né? E as forças envolventes externas que tem na gente são a nossa vontade e o nosso prazer, né, em fazer alguma coisa, em ser. Nesse caso não deve se misturar, por isso que não se deve fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, o nível de externo, de prazer e de vontade, a pessoa tem que estar focada, concentrada. Quando a pessoa, no seu geral, está envolvida com um assunto, não deve, na prática, se envolver com outro. Mesmo por fora, mesmo superficialmente, né? Não deve se envolver com o segundo assunto. Deve se concentrar naquilo que é o principal e colocar o seu prazer, a sua vontade, que são as forças envolventes da pessoa, dentro desse assunto, né? Ou o intelectual ou o emocional. Que a gente possa trazer já, ter um foco concentrado, todo o nosso prazer e vontade em trazer Mashiach, não, agora já.